Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do canal da Física. E hoje você vai ver o que motivou Galileu Galilei a desenvolver a cinemática terrestre e o seu princípio da relatividade. Então fique ligado em mais essa aula. Você conseguiria me dizer se nesse exato momento você está em repouso ou em movimento? Para responder essa pergunta, vamos voltar ao final do século XVI, quando a cinemática já havia se estabelecido como um grande campo de estudo. No entanto, apesar dos diversos avanços na física do movimento, a física que explicava a causa dos movimentos ainda era baseada na física aristotélica. Nesse período também, como eu já falei com você em um vídeo anterior, estava ocorrendo uma grande discussão entre os defensores do geocentrismo e os defensores do heliocentrismo. Nesse contexto, temos Galileu Galilei, um matemático italiano que, além de ter feito diversas observações com uma luneta que ele mesmo construiu, ele fez diversos estudos sobre os movimentos e fez várias modificações na física medieval que ainda era baseada na física de Aristóteles. Seu principal objetivo era estabelecer uma nova cinemática para um sistema planetário na qual a Terra não necessitasse estar parada no centro do universo. Além de utilizar a experimentação para dar legitimidade aos seus argumentos, Galileu também buscava apresentar esses argumentos em uma linguagem matemática, algo típico da nova ciência que estava surgindo. Em meio a esses estudos, Galileu introduziu a ideia de referencial, ou como conhecemos hoje, o princípio da relatividade de Galileu. Para ele, um corpo não está em movimento ou parado por si só, mas que está em movimento ou em repouso em relação a outros corpos. É aí que voltamos àquela nossa pergunta inicial. Nesse exato momento, você que está aí sentado em sua cadeira assistindo esse vídeo, está em repouso ou em movimento? Para responder a essa pergunta, nós precisamos saber em relação a que nós estamos nos referindo. Em relação à sua cadeira ou até mesmo em relação à Terra, você está em repouso. Já em relação ao Sol, por exemplo, você está em movimento, já que de acordo com o heliocentrismo, a Terra está girando ao redor do Sol e você está indo junto com ela nessa viagem, né? Outro exemplo interessante a ser observado é que se por acaso você estiver sentado no banco de um ônibus que se movimenta em relação ao solo, você estará em movimento ou em repouso? Meu amigo, isso também depende do referencial que você vai estar adotando, já que em relação ao solo você está em movimento, mas em relação ao próprio ônibus você está em repouso, já que você está sentado quietinho ali no banco dele, né? O princípio da relatividade de Galileu também nos permite analisar a velocidade de um corpo em relação ao outro. Imagine o caso de você estar dirigindo um carro que se movimenta em relação ao solo com uma velocidade de 50 km por hora. Um outro carro diferente do seu, que se desloca em relação ao solo com uma velocidade de 60 km por hora, teria uma velocidade diferente se você fosse tomado como referencial. Nesse caso, podemos analisar duas das diversas situações possíveis. No primeiro, o carro estaria se deslocando no mesmo sentido que você. Assim, para determinar a velocidade desse carro em relação a você, basta calcular a diferença entre as velocidades dos dois carros em relação ao solo. Ou seja, você veria o outro carro se deslocando um pouquinho mais rápido do que o seu e com uma velocidade de 10 km por hora em relação a você. No segundo caso, o carro estaria se movimentando no sentido contrário ao seu. Assim, para determinar a velocidade do outro carro em relação ao seu, basta somar as velocidades dos dois carros. Ou seja, se o carro estivesse vindo em sua direção, ele estaria se aproximando de você com uma velocidade de 110 km por hora em relação a você. Essa ideia de referencial foi muito importante para toda a cinemática desenvolvida por Galileu. E além disso, ela se tornou a base para toda a física desenvolvida até o início do século XX. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like e de compartilhar em suas redes sociais. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, não deixa de se inscrever para ficar por dentro das nossas próximas aulas. Então aquele forte abraço e até a próxima!